fazer silêncio? Pede silêncio para a pessoa que está perto de você agora. Amém? Glória a Deus. Vamos cessar agora toda a movimentação. Vamos receber o pastor Marcelo com a salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Graça e a paz, irmãos. Sempre muito bom estar aqui. Hoje, pastor Naor, a Valéria, a esposa do pastor Marcos, ela sempre é muito amorosa, muito educada, né? Falando comigo e com a Valneide, minha esposa. Muito obrigado por terem vindo para a conferência. Aí eu falei para ela, não me trate como visita. Isso aqui é minha casa. Eu ainda tenho as rachaduras de preparação para irmos para São Paulo. Então eu já nem conheço mais Goiânia. Se eu sair fora da rota do arroz com feijão, eu já fico perdido aqui, na minha própria cidade. Mas é uma alegria enorme ver tudo que Deus tem feito e como Deus tem agido no meio dos irmãos. E a gente traz também muita notícia boa daquilo que o Espírito Santo tem feito fora do Brasil. As coisas têm avançado de maneira assustadora em alguns lugares. Nós tivemos um encontro para juvenis, mês passado, lá na cidade da Beira, em Moçambique. 700 juvenis de uma vez participaram daquele encontro. A grande maioria deles já está integrada na vida da igreja. São quase 4.000 crianças em células. E não tem mais, porque nós não temos líderes. Chegou no teto. Se a gente tivesse líderes, a gente tinha 20.000 crianças nas células. Mas não tem líder, acabou. Nós chegamos no limite da capacidade de liderança de crianças. Porque é tanta criança, metade da população lá do país, lá de Moçambique, é criança. E os nossos líderes são desafiados, cada um a liderar uma célula de criança, uma célula de adulto. Esse luxo que você tem aqui de liderar só célula de jovem, lá não existe. Alguém que lidera adulto vai liderar a criança também, porque não tem jeito de ignorar as crianças, é impossível. Então Deus tem feito tanta coisa maravilhosa, tanta coisa incrível, muito problema, muita dificuldade. Cada absurdo assim que você não tem ideia. Mas Deus tem feito coisas fantásticas. Recentemente um jovenzinho lá, 16 anos, se converte, família muçulmana. Quando os pais descobriram que o menino se converteu, ele não pôde mais voltar para casa. A família não o quis mais de volta, porque ele tinha se tornado cristão. O menino ficou na rua. E tivemos lá que resolver o problema de alguma forma. Imagina isso. Então, é muito diferente o ambiente em cada país, em cada lugar. E Deus tem feito coisas realmente maravilhosas. Eu gostaria que agora você fechasse seus olhos, pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. E com toda a sinceridade do seu coração, você pedisse para Deus falar com você. Para o Espírito Santo revelar Jesus mais uma vez nessa noite. Amém? Fala isso, ora isso. Eu gostaria de ouvir o murmúrio da oração dos irmãos todos, orando por si, orando por essa pessoa que está do seu lado, pedindo que o Espírito de Deus libere revelação e vida mais uma vez nesse momento em que a sua palavra vai ser anunciada. Pai, em nome de Jesus, é a tua igreja reunida, debruçada sobre a tua palavra. As escrituras sagradas serão expostas nesse momento. E eu peço, meu Deus, que haja espírito de revelação e de vida. Haja poder de ressurreição liberado. Haja poder que quebra cadeias, correntes. Meu Deus, que inspira, que alimenta, que fortalece. Edifica a tua igreja, enquanto, Senhor, a tua palavra é liberada. E que ela seja liberada como labaredas de fogo, com vida, com unção, com realidade, com clareza, com praticidade. Oh, em nome de Jesus, é a nossa oração à noite. Agora à noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.
Abra sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de João. E antes de nós lermos o texto, eu quero ler muito rápido, você vai acompanhar a leitura. Eu vou virar uma metralhadora lendo aqui, mas não podia ser diferente, nós vamos precisar desse texto. Então você vai acompanhar comigo. Antes, porém, deixa eu te falar uma coisa. Falamos isso lá na Praça da Bíblia, quinta-feira. Irmãos, nós temos estado debaixo de uma palavra apostólica. Uma palavra, ela não é neutra. Toda palavra, todo ensino, toda ideologia, toda filosofia, toda teologia, todo ensino, ele vai pedir de você uma prática. Vai produzir em você um perfil. E vai gerar uma consequência. Então não tem nada neutro. Não existe teologia neutra. Toda teologia, ela vai pedir de você uma prática. Você vai ficar daquele jeito, de acordo com aquela prática que foi pedida por aquela teologia. Ela vai gerar um perfil. Você vai ficar parecendo com aquilo. E vai produzir finalmente uma consequência. Da mesma forma, toda ideologia de direita, ideologia de esquerda, toda filosofia humanista aí fora, ela pede uma prática daquelas pessoas que acolhem aquela filosofia. Vai produzir uma consequência, vai produzir um perfil, a pessoa vai ficar daquele jeito, e vai produzir uma consequência. Da mesma forma, essa palavra que Deus tem trazido para nós como família de igrejas, na vinha e na videira, não é neutra. Pastor Aloysio, há um tempo atrás, eu não sei precisamente dizer quando é que ele ministrou essa palavra, sobre os de um talento. Essa palavra produziu algo, feito uma bomba no coração de muitos irmãos, inclusive o meu. Por quê? Porque é uma palavra que vem do trono de Deus e vai provocar uma consequência na igreja. Ela não é neutra, ela vai pedir uma prática. E essa palavra sobre os de um talento fala de nós edificarmos uma casa para Deus. No passado, muitas vezes nós já ouvimos ênfases de gente falando sobre avivamento, mover de Deus, poder de Deus, presença de Deus, glória de Deus, mas desconectada da edificação de uma casa para Deus. Eu quero te falar, glória vai vir, visitação de Deus virá, mover de Deus crescerá e se manifestará quando casa for edificada. Da mesma forma que lá no Velho Testamento a Bíblia mostra que quando o templo foi finalmente acabado, todas as coisas estavam terminadas, o edifício tinha sido edificado, e cada coisa, cada móvel estava no seu lugar, a Bíblia diz que a glória, o Shekinah de Deus se manifestou de modo tão poderoso que nem os sacerdotes puderam ficar de pé. Então veja bem, nós entendemos aqui que nós temos uma visão, essa ênfase de cada crente e um ministro, essa declaração de fé que nós temos, nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro, essa coisa de cada crente um ministro, irmãos, isso é muito importante, isso é o cerne da nossa prática de igreja, porque isso fala de investir em cada um, de te levar a descobrir o seu potencial, de inspirar e despertar você, de colocar nas suas mãos ferramentas para você conquistar os seus sonhos em Deus, para você liberar toda a graça, autoridade, toda a iniciativa que você pode ter na formação desse corpo que é o corpo de Cristo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então isso é um valor apostólico, isso é uma verdade muito importante, que também vai produzir um perfil de igreja. Nós somos um perfil de igreja. E quando a pastora Aloysio então trouxe a palavra sobre os de um talento, Deus fez algo muito interessante comigo. Eu tenho esse negócio. Uma vez eu li um texto de 8 páginas do Otmani sobre o poder da pressão. Aquilo explodiu dentro de mim, que eu preguei, eu acho que 8 pregações lá em São Paulo sobre isso, porque explodiu, foi muito além. E essa palavra do pastor Aloysio, eu falei para ele, eu vou escrever um livro sobre o tema que você trouxe, porque Deus falou tanto comigo,
Isso já se desdobrou em 4 outras ministrações completamente diferentes e muito além do que aquilo que ele tinha trazido no primeiro momento. Então veja bem, o que são os de um talento? Se nós somos sérios em edificar a igreja, se nós somos sérios em querer a glória de Deus em plenitude no nosso meio, presta atenção. Se nós somos sérios nessa coisa de cada crente um ministro, se nós somos sérios nisso e estamos dispostos a fazer a vontade de Deus para valer, isso tem uma questão muito prática. Eu quero te falar, 80% da videira, não vou falar nem de igreja de programa não, 80% da videira normalmente é de gente inativa. Nós temos 20% de gente que realmente faz a coisa acontecer, que é o líder da célula, ou que é o auxiliar lá da célula, ou que é o discipulador, ou que é o líder da rede, ou que é diácono, servo, ou que está envolvido no louvor. Pega realmente quem está fazendo a coisa acontecer, você vai ter mais ou menos 20%. Espera lá, mas e o restante 80%? Quero te falar uma coisa gravíssima. Não se edifica a casa de Deus sem que esses 80% inativos, que precisam ser destravados, destrancados, liberados, ativados, não tem avivamento sem que essa maioria silenciosa se envolva. E eu quero te falar, toda a história de avivamento aconteceu quando a maioria se levantou. Olha para a história da igreja. E não é só a história da igreja não, isso é um princípio natural. Olha as revoluções na história da humanidade. Toda revolução aconteceu quando a maioria calada, a maioria paralisada, a maioria alijada das decisões e dos processos, a maioria que estava alienada dos processos. Quando essa maioria toma a frente, você tem uma revolução. A Revolução Francesa foi assim, a Revolução Bolchevique comunista lá na Rússia foi assim, toda a revolução. E na igreja primitiva não foi diferente. Sabe por que a igreja primitiva balançou o Império Romano? E em pouco menos de 200 anos, a igreja primitiva, que surgiu da seita dos nazarenos, uma religiãozinha para quem os romanos lá da capital, Nova York, ou quer dizer, Roma, torcia o nariz. Era uma religião de terceiro mundo. Era uma religião que nasceu no meio de judeu. Era uma religião que nasceu num país eco invadido. Em menos de 200 anos, aquela seita dos nazarenos, o cristianismo, invade, permeia, conquista e faz dobrar o Império Romano diante de Cristo Jesus. Como é que essa igreja consegue isso? Sem dinheiro, sem gente importante, sem internet, sem avião, sem telefone, sem os meios que nós temos hoje. Sabe por quê? Em pouco mais de 200 anos a igreja fez aquilo, porque havia uma maioria de gente comprometida, envolvida, totalmente envolvida, rendida a Cristo e a serviço do reino de Deus. E aí houve um avivamento poderoso. Então nós temos um trabalho aqui. Sabe qual que é o trabalho? Primeiro, identificar os de um talento. Segunda coisa, ativar os de um talento. Inspirar os de um talento. E cascar fora para deixar os de um talento se virar e fazer a coisa acontecer no reino de Deus. Por isso me alegrou de uma maneira profunda aquela estratégia da Casa dos Milagres, de fazer o encontro nas células. Não tinha nenhum reverendo lá, nem tinha um apóstolo, não tinha apostila, não tinha pastor, não tinha pastriz. E os irmãos expulsaram demônio, curaram enfermo, salvaram, picaram batata, serviram lanche, fizeram a cruz, fizeram apelo, consolidaram. É isso que é a igreja. Deixa eu te falar. Quanto mais nessa direção nós formos, mais poderoso mover de Deus nós vamos experimentar. Mais milagres no meio da igreja nós vamos ter.
mais corriqueira vai ser a manifestação do poder de Deus lá em cada célula. Deus não precisa de reverendo para fazer isso. Deus precisa do corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho, você é corpo de Cristo. Então nós temos que identificar esse 80% de gente inativa. Esses 80%, de acordo com a parábola dos talentos lá, são os de um talento. Mas aí, sem precisar de ler a parábola dos talentos, deixa eu só fazer algumas considerações práticas. Não conversa, tem muita gente conversando. Jesus menciona lá os de 5 talentos. Ele menciona os de 2 talentos. E depois ele menciona os de 1 talento. Pergunta para você que é inteligente, com esse par de olhos de crente santo sagrado olhando para mim aqui. A ênfase nessa parábola dos talentos está sobre quem? Os de 1. Jesus passa batido ali falando dos de 5 talentos. Se você tem 5 talentos, bom para você. Mas você tem mais, é obrigação de render e fazer alguma coisa mesmo. Porque você tem tudo. Nasceu num lar, todo lindo, maravilhoso. Seu pai e sua mãe te beijavam, te lambia. Né, tudo. Você não tem lá aquelas alma penada. Né, não desesperes, espera em Deus. Você não tem lá aquele problema lá da zanca caída espiritualmente. Sabe, você é cercado, você é inteligente. Você é um cara que tem presença, é carismático, tem pose, é articulado, é inteligente. Você tem saúde. Você tem 5 talentos. Você tem mais é que fazer acontecer e botar para quebrar mesmo. Por isso Deus nem fala nada por 5 talentos. Porque os 5 talentos que recebeu 5, negociou, 5 talentos. Não, entra no gosto do teu Senhor, tá bom, acabou. Não tem mais nada para falar. De 2 talentos também está ótimo. Negociou, 2, negociou outros 2, tá aqui, o Senhor está lá, entra no gosto do Senhor, acabou. Mas o de 1 talento. E aí, sabe o que eu descobri? Isso trouxe uma explosão de luz nas Escrituras. Eu descobri que Deus sistematicamente vai atrás dos de 1 talento. E eu descobri algumas coisas. Que eu sou dos de 1 talento. Eu não tinha nada para dar certo, irmãos. Eu tinha tudo para dar errado. Davi era de 1 talento. Esqueci, nem o pai dele descobriu que o menino tinha chamado. Ninguém se importava com o garoto. Está lá jogado, colocado na poeira. Davi era de 1 talento. E aí você vai descobrindo uma série de coisas que Deus, Ele sistematicamente vai atrás dos de 1 talento. E aí eu quero trazer para você o mestre dos de 1 talento, que eu descobri na Bíblia. O nome dele é Lázaro. É o sujeito mesmo que Jesus ressuscita. Mas vamos ler então o texto da palavra, porque eu preciso caminhar, eu tenho pouco tempo. Peço que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia comigo, eu vou ler bem rapidamente. Preste bem atenção no texto, porque é um texto que vai ficar um pouco mais enriquecido no seu coração depois dessa noite. A palavra de Deus diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois e lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles se supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu.
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e com Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas ainda falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Primeira coisa, o que define alguém desse grupo enorme, que eu estou dizendo aqui, por conta própria, de quase 80% de um talento? Primeiro, é gente que tem algum tipo de justificativa para isso. Primeira justificativa, eu vou fazer uma lista aqui, ok? Primeira justificativa: eu sou tímido, eu não tenho treinamento para falar, eu morro de medo desse microfone. Se puser esse microfone na mão, esse microfone morde, cruz credo esse microfone. Outra coisa, eu não gosto de me expor publicamente. O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? O que eles vão achar? Especialmente as irmãs. As pessoas vão olhar como eu visto, a cor do meu sapato, que vestido que eu estou, como é que está meu cabelo, etc, etc, etc. Sabe, outra justificativa: tem tanta gente boa dos 20% que já ocupou o espaço. Aquele quarteto que estava cantando em vozes aqui, vozes maviosas. Eu nunca vou cantar daquele jeito, lá minha voz está com a ara rachada. Eu sou desafinento, eu sou desafinado. Eu vou ter lá essa graça para tocar o teclado, como aquele sujeito que toca o teclado e domina essa workstation aqui desse tamanho. Eu nunca vou tocar como ele toca, eu nunca vou cantar como ela canta, eu nunca vou pregar como aquele prega, eu nunca vou liderar como o outro lidera. Eu não sou articulado, eu não sou claro, eu não me sinto inteligente, eu não sinto que eu tenha carisma, eu não sinto que eu tenha presença. Então, como eu não tenho nada disso, o que eu faço? Covardemente,
eu me esquivo, e eu me afasto, e aí deixa os melhores fazerem, porque eu não sei fazer bem mesmo, eu não consigo fazer daquele jeito lá com excelência que o outro faz, então eu invento, eu crio uma justificativa para a minha inatividade, para a minha inação. Sabe, os de um talento também fala de gente santa, gente comprometida com Deus, que ama a Deus, mas sente que não tem chamado. Eu sinto que eu não tenho chamado, não tenho talento, não consigo fazer, não tem a unção que o outro tem, ou a revelação e a profundidade daquela outra ou daquele outro, não tem a praticidade, a clareza, não tem o gênio, o temperamento, a personalidade. E aí você vai perceber o seguinte: tudo isso somado às vezes com um passado problemático, você já foi julgado, já foi criticado, as pessoas já te usaram, já passou por alguma igreja que te decepcionou profundamente, você ficou queimado por dentro, ou talvez por uma questão de uma estrutura emocional muito problemática, por conta da somatória de experiências que você tem na sua vida. Junta tudo isso, você fabricou uma pessoa de um talento que se esquiva. E alguns dos de um talento que preferem pagar para não se envolver. É mais barato. Pastor, eu dou 20 mil reais de oferta para essa campanha poderosa aí do encontro nas casas. Mas não mexe comigo. Pelo amor de Deus, não deixa eu mexer com gente não, porque gente morde a gente. Trabalhar com gente é complicado demais. Tem gente que é fofoqueiro, tem gente que é insistente, tem gente que enche de expectativa, tem gente que cobra demais, tem gente que vai me atrapalhar o sono, tem gente que vai ligar para mim, eu vou perder minha tranquilidade. Então, é mais barato eu pagar. Eu dou dinheiro, mas não me envolve. Aí é o seguinte: você tem 1000 razões para justificar alguém que se esquiva. Mas muitas vezes é gente que ama a Deus, mas se sente irrelevante, se sente insegura para fazer qualquer coisa, para organizar a fila do encontro no ônibus, para ajudar a cozinhar para o encontro, para ajudar a orar com imposição de mãos na hora do apelo no encontro, ou para ministrar uma palavra no encontro, ou para liderar uma célula, ou para organizar o quebra-gelo de uma célula. Essas pessoas se sentem tímidas, irrelevantes, inseguras, e não se sentem como uma peça envolvida, como parte. E aí você vai olhar então, que aqui nós temos uma figura extremamente rica para essa circunstância dentro das nossas igrejas. Olha como é assustador isso, Naor. A Bíblia fala de Maria, uma das irmãs, que era intensa, adoradora, ela é modelo de adoração para nós. Ela adorava com tudo que ela tinha, ela não estava preocupada com o que o povo ia falar, dela se ajoelhar diante de Jesus, de quebrar um vaso de alabastro, que era um perfume feito com óleo caríssimo. Isso aponta que aquela família era uma família de classe média alta, se não fosse rica. Porque para aquela oferta, irmãos, um vidrinho de perfume que era extraído por uma prensa que pressionava aquelas madeiras aromáticas até alguma gotinha de óleo cair, para você ajuntar um vaso de alabastro, que era uma fortuna de caro. Outra coisa, aquela família costumava hospedar 13 homens esfomeados, cada um com aposento, com comida. Eu não sei quanto a você, eu não tenho condição de qualquer passeada, né, que o povo vai encher minha casa de 13 pessoas famintas, com banheiro para todo mundo, com cama para todo mundo dormir, com alimentação para todo mundo. Eu não tenho condição, não sou rico. Aquela família hospedava Jesus com a equipe de discípulos. E aí você vê então que a Bíblia descreve essa Maria como alguém adorador. Ela banha Jesus com aquele perfume caro, ela adora, ela prostra,
ela enxuga os pés do Senhor com os próprios cabelos. Ela é uma pessoa que representa na igreja aquele povo mais de Bíblia, de oração, de profundidade, aquele povo mais intenso, mais fervoroso, que jejua mais, que ora mais, que lê mais a Bíblia. Ela representa esse braço da igreja que não é de um talento, é a turma dos 2, 4, 5 talentos para cima. É gente desse grupo aí dos 20%, de gente adoradora e profunda. São os irmãos e as irmãs sapatinho de fogo e do reteté. Na outra vertente você tem a outra irmã. Essa outra irmã, ela é muito videira, porque ela é focada em alvos, ela tem objetivo, ela quer ver a coisa acontecer com excelência. Jesus, pelo amor de Deus, se só Maria ficar aí ó, adorando, tocando a montanha, a comida não vai ficar pronta. Alguém tem que fazer a coisa acontecer, alguém tem que trabalhar, alguém tem que organizar, alguém tem que treinar a liderança, alguém tem que produzir o material, alguém tem que fazer as reuniões, alguém tem que organizar a coisa. Essa Marta fala de gente que é realizadora na casa de Deus. O foco da Marta aqui é de gente que é orientado por alvos e por praticidade. Essa Marta representava isso. A família inteira era a família que amava Jesus e Jesus os amava. Recebia Jesus e Jesus tinha um relacionamento com eles. Mas você tem Maria de um lado, adoradora, profunda, cheia de revelação. E você tem Marta do outro lado, realizadora, fazedora de coisas. E você tem no meio o de um talento, Lázaro. O que ele fazia? Nada. Ele só estava lá. Você quer mais do que isso? Quem era o arrimo de família? Porque a família é relatada na Bíblia como órfãos de pai e mãe. O irmão, sexo masculino, dava a cara para bater e era quem era responsável pelas irmãs. Mas você, em todas as ocasiões que a Bíblia menciona a família, você não ouve a cor da voz de Lázaro. Ele está onde? Está lá. Maria está adorando. E Marta está organizando. E o que Lázaro está fazendo? Está sentado. Certamente ele que liberava a grana, carvão, a bufunfa, o money. Mas não fazia nada. Ele nem era adorador, a Bíblia não fala isso. E ele nem era daqueles que corriam atrás lá para fazer a coisa acontecer. Ele simplesmente estava apático. Eu te contar uma coisa. Mesmo fazendo parte de uma família tão intensa em Deus, ouve. Mesmo fazendo parte de uma família íntima de Jesus, Lázaro fica doente dentro da igreja. Ninguém viu. Jesus estava sempre por lá e o homem ficou doente de morte dentro da igreja. Enquanto a irmã orava e adorava e falava em línguas e ajudava os vizinhos, expulsava o demônio, pregava no encontro, a outra estava lá fazendo os relatórios da supervisão e o irmão definhando espiritualmente. E Jesus ia sempre lá. Então o que eu quero te falar é o seguinte: não tem garantia de que essa maioria inerte dentro da igreja não adoeça de morte. Dentro da igreja, no meio desse reteté todo de mover de Deus, não tem garantia. Jesus está presente? Está. Tem muita adoração dos da Maria? Tem. Tem muito feito notável, memorável, incrível dos da Marta? Tem. No meio desse reteté inteiro, tem os Lázaros definhando e morrendo aos poucos, por pura inação, por pura falta de envolvimento. Nem está envolvido com aquilo que Maria faz, e nem está envolvido com o que Marta faz. Está lá.
57 mil no Serra Dourada. Nossa, que legal, hein? Deve ter custado uma grana e deve ter dado muito trabalho. Mas que bênção, glória a Deus. Aleluia. 52 mil crianças nas células da videira e da vinha. Joia, hein? Nossa, mas criança relaxa, gente. 900 igrejas videira e da vinha, antecipando o alvo das 1000 igrejas de 2020 para 2014. Glória a Deus. África, a nova fronteira dos problemas e dos resultados rápidos. Deus que me livre eu estar lá naquela África. Deus que me livre. Eu pago, dou uma oferta, 100 mil reais para vir internacional, mas não me põe dentro do avião para ir lá para aquele treco, não. Deus que me livre. Admirável que os missionários estão fazendo lá. Eu nem sou Maria e nem sou Marta. Eu sou Lázaro. O que Lázaro faz? Nada. Quero te falar, pode ter Lázaro que já morreu perto de você. Deixa eu falar uma coisa mais grave ainda. Nós acostumamos tanto com isso, talvez, em alguns casos, que não tem uma tumba de um Lázaro que definhou perto de nós. Existem alguns crentes que têm cemitérios inteiros de Lázaros que morreram aos poucos. Deixa eu te falar. Novamente, quem é o centro dessa palavra de João 11, pastor Naor? Não é Maria. Jesus não foi lá por causa da adoração, da revelação e da paixão dela por Jesus. Quem é o centro dessa história em João 11? Não é Marta. Jesus estava pouco se lixando para o número dos relatórios e da praticidade dela. Falar uma coisa mais grosseira ainda, nem ele mesmo é o centro aqui da história. O centro da história estava sepultado dentro de uma tumba. O centro de tudo aqui, só aconteceu tudo isso aqui. Jesus só foi lá por causa disso aqui. Ele só se mobilizou e levou os discípulos para lá por causa disso aqui. O centro da história é o de um talento, era Lázaro. Tem gente que está doente aqui. Estou falando de doença física. Tem gente que está perdendo a fé ou perdeu a fé. Tem gente que às vezes está arrefecendo o ânimo e a inspiração, mesmo no meio de um moverzão de Deus como esse. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. E a questão da doença progressiva, degenerativa, alienante de Lázaro tinha a ver com a absoluta falta de conexão direta entre ele e Jesus, entre ele e a vida da igreja. E aqui é interessante, Jesus não vai lá por causa do culto maravilhoso, por causa da conferência de milhares, por causa da adoração da Maria, nem por causa do fruto da Marta. Jesus vai lá por causa do doente, de Lázaro. Quero te falar, Deus me deu essa palavra por causa de você que está aqui nessa noite. Ou por causa de você que percebe que existem pessoas na sua célula com estes sintomas lazarais, lazaríacos, lazariantes, lazarosos, lazarentos, lazaríferos. E aqui eu quero te falar então, deixa eu te ensinar como a gente mata as pessoas dentro da igreja. Deixa eu te dar a sequência. Primeiro a gente mata as pessoas com uma visão religiosa e natural do Senhor. Você vai ver que todo mundo aqui dá palpite para Jesus fazer o que ele não queria fazer, estar onde ele não deveria estar. Os próprios discípulos dele, quando ouvem que ele quer voltar lá para Betânia, ele fala... Eles começam a confabular. Pera lá, mas outro dia já estava querendo te apedrejar, agora vai voltar para lá. Aí ele fala, nós vamos para a Judéia. Vamos para morrer junto. Vamos para o
sei se aconteceu alguma coisa. Eu estou te falando. Em outras palavras, esses discípulos estavam dizendo: eu é que sei onde Jesus tem que estar. Eu é que tinha que determinar onde é que ele devia ir, quando ele devia ir e onde ele devia ficar. Segunda coisa, quando Jesus chega na aldeia e é anunciado que ele está lá, isso é uma teoria minha, e eu penso que eu também tenho o Espírito Santo. Normalmente gente intensa, apaixonada, é gente que sofre pressão emocional mais rápido. E normalmente gente focada em resultado, como Marta, é gente mais racional. Quem é que levanta primeiro para encontrar com Jesus e vai rapidinho? É a adoradora? Não, a adoradora estava em depressão. Eu que estou dizendo. Quem é que corre? É a Marta. E ela chega lá, encontra Jesus na entrada da aldeia. E quando ela chega lá na entrada da aldeia, o que ela fala? Bingo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, é eu que sei quando é que o Senhor tinha que ter estado. É eu que sei onde é que o Senhor deveria ir ou não ir. É uma visão religiosa e natural das coisas. Ao invés de seguir Jesus, nós queremos fazer a nossa programaçãozinha religiosa, quadradinha, forçada, natural, sem a direção e sem esperar em Deus e sem ouvir o Espírito. E aí, depois de um tempo, a própria irmã chega lá e fala para Maria: Maria, o Senhor está lá na porta da aldeia e te chama. Aí ela vai rápido. Ela corre lá e encontra Jesus. E o que ela fala? Bingo! A mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, é nós aqui que entende de mover de Deus. É nós aqui que entende o que Deus tem que fazer, quando Ele tem que fazer, que jeito que Ele tem que fazer, em que circunstâncias que Ele tem que fazer e com quais detalhes. Ao invés de seguir o Senhor, nós matamos Lázaro. Ao invés de segui-lo, obedecê-lo, ser sensível, nós temos uma visão religiosa. Segunda coisa que nós fazemos para matar Lázaro, nós temos complacência com a indiferença, com a distância e com a mornidão dos de um talento. Complacente. Aquela irmã ali não faz nada. Ela não abre a boca, ela não levanta a mão, ela faz igual Lázaro. O que ela faz? Ela está lá. Aquele outro casal ali, o que ele faz? Não faz nada não. Ajudou lá na fila do ônibus do encontro? Não, nada. Quebra-gelo também não. Fazer o canapé para o lanche? Não, nem o caná e nem o pé. O que eles fazem? Faz nada. Olha lá. É amigo do evangelho. Sabe, nós matamos Lázaro quando nós concordamos com isso. Com a complacência, com a mornidão, com a inação, com a indiferença. E aí, como as pessoas repetem esse tipo de comportamento, essa atitude dos de um talento, o que nós fazemos? Nós isolamos Lázaro. Não, aquilo lá não dá nada não, pastor. Não, aqueles meninos lá, não, aquilo lá é canseira. Aquele casal, pastor, não mexe com aquele irmão, meu pastor. Não, pastor, sabe o que nós fazemos? Nós isolamos, não mexe com aquele povo. Gente, complicado. Tinha um gavião, e que menino lá, pastor, é um problema de duas pernas. Isolamos, colocamos numa sepultura bem longe, e aí nós colocamos uma pedra. Esse é o terceiro aspecto. É quando nós tratamos a questão como algo definitivo. Pastor, não mexe com aquele povo. Aquilo ali é ingresia de duas pernas. Se você envolver ou querer envolver, vai dar um ziriguidum. Nós colocamos a pedra. Quando nós colocamos a pedra, aliás, isso é até uma expressão entre nós. Vamos pôr uma pedra nesse assunto. Em outras palavras, vamos deixar definido. Sabe o que é pôr a pedra? É quando você rotula os de um talento. Não, faz tudo errado, só faz porcaria, faz tudo mal feito. Quando foi fazer lá, estragou tudo. E combinou que ia, acabou não indo, chegou atrasado. Melhor não mexer. Rotula aquela pessoa. Sabe, eu já fui rotulado várias vezes na minha vida, lá no passado. Rotular é pôr a pedra.
E depois nós nos reunimos para falar do mau cheiro. Exalar o mau cheiro fala do irradiar de coisas negativas, fedorentas, perdão com a palavra, que as pessoas reverberam para outras. E aí você vira o Jornal Nacional do mau cheiro. Você ficou sabendo? Não, menino do céu, você tem que ver o que aconteceu outro dia. Não, mas nem te conto. Não conta mesmo. Sabe, quando a coisa começa a feder, significa o seguinte, que aquela opinião, aquele rótulo e aquelas coisas negativas começaram a propagar, ser comentados e a reverberar em outros ouvidos. É quando a coisa cheira mal. E aí, no final desse processo, nós atamos a mão de Lázaro. O que é atar a mão? Não deixa fazer nada. As mãos falam de obras. Ata o Lázaro. Manieta ele, prende. Depois nós atamos os pés. Não deixa ele avançar. Nem para frente, nem para trás. E a pior das coisas é: mata o sonho, tira a visão, põe um lenço na cabeça. Porque com o lenço na cabeça, terminou o processo. Você matou o Lázaro. E aí Jesus chega. A coisa já está tão definitiva que já faz 4 dias. Não há registro na história. Nem Frankenstein, o Dr. Frankenstein conseguiu fazer alguma coisa melhor. Depois de 4 dias, o nível de decomposição de todos os tecidos está avançadíssimo. Não tem mais nada para fazer. Os órgãos já viraram uma geleia dentro das entranhas da barriga. O cérebro já virou uma geleia. Acabou completamente, é definitivo. Sabe, eu quero falar, tem alguns sistemas religiosos que são verdadeiros cemitérios de potencial, de jovens cheios de iniciativa, de gente que quer ajudar, de pessoas que querem ser treinadas, de gente que é tola, é infantil, é complexa, é muitas vezes até desagradável, mas é gente que é sincera. É desagradável, mas é sincera. É tola, mas quer fazer a coisa para Deus. Mas não há ninguém que tenha objetividade, ou paciência, ou perseverança para investir nesses de um talento. Eu quero te falar, os de um talento são como crianças. Criança faz cocô, desculpa. Criança faz xixi, desculpa. Criança solta catarro, desculpa. Criança vomita, regurgita, se você quer uma palavra mais chique. Criança faz bagunça. Criança é muitas vezes sem noção e sem percepção de ocasião nenhuma. E aí você vai fazer o que com a criança? Vai jogar fora? Deleta o menino. O outro filho lá, ele é muito hiperativo. Não, estou cansado demais. Deleta o outro. Não, aquele menino lá, ô menino porquinho. Não gosta de menino porco. Sobrou quem? Sobrou ninguém. Você deletou todo mundo, ué. Se você for deletar quem dá problema, não vai sobrar amigos. Se você for deletar parente que tem alguma falha, não vai sobrar parente nenhum. Se você for deletar gente infantil e tola, vai acabar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Porque todo mundo tem uma fase de tolices e de complicações e de lambanças, que se chama quando você é um menino. Quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino, agia como menino, falava abobrinha e coisas inconvenientes como menino. Jesus vai lá por causa desse sujeito. Ele é o centro da história. É o de um talento. E aí o que Jesus faz? Ele reverte todas aquelas coisas que tinham acontecido com Lázaro. Primeira coisa que ele faz, e é o primeiro ponto aqui, ele mostra que você vai ativar os de um talento, e essa é uma palavra diretiva, porque tem a ver com coisas práticas na vida da igreja, nas nossas células, no nosso comportamento.
para cumprir a palavra do pastor Aloysio de ativar os de um talento? Primeira coisa, Jesus ensina que é agir com encargo, com compaixão, com amor, com coração totalmente voltado para essas pessoas. Pelo menos por 4 vezes a Escritura fala: e agitou-se o Senhor no Espírito, verso 33, comoveu-se, a parte B do versículo, Jesus chorou, verso 35, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, verso 38, o que isso mostra? Sem encargo por aquele irmão seu que está parando de vir na igreja, sem demonstração de amor, de compaixão, por aquele irmão que estava tão envolvido na sua célula e não cumpriu o processo todo, ou sem essa paixão, esse encargo, por aquelas pessoas que chegaram a se batizar, mas pararam de congregar na sua célula, sabe, sem essa paixão de Jesus, não vai sobrar ninguém. Nós não vamos edificar no modelo da Bíblia, no modelo de Cristo. Mas sabe, a primeira coisa que o Senhor põe aqui, é preciso ter encargo, é preciso amar esses Lázaros, é preciso amar esses de um talento. Fala para o seu vizinho: pelo amor de Deus, o Senhor te recomenda nessa noite, ame os de um talento, não cobre além, ou ame as pessoas, tenha o encargo que o Senhor teve por Lázaro. Na sequência, sabe, Jesus tem uma decisão aqui, de agir por fé e de liberar fé. Se você crê, você vai ativar os de um talento na sua célula. Se você crê, você vai ver morto ressuscitar na sua célula. Se você crê, você vai ver aquelas pessoas abatidas voltarem a ser inspiradas e cheias do Espírito Santo na sua célula. Se você crê, tu verás a glória de Deus. Se você crê, se você crê, se você crê, então libera fé. Ou faz uma decisão, faz um voto coletivo na sua rede. Nós não aceitamos 20% de gente ativa. Nós fazemos o alvo aqui de pelo menos 40%, 50%, 60%. Isso é revolucionário. Nós já temos as ferramentas, nós só precisamos de ir além com elas. Sabe, Jesus libera fé. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele fala isso em relação a quê? Aquele que estava num estado lá definitivo, de morte, de decomposição. Na sequência, depois de agir com encargo, liberar fé, ele ordena que se tire a pedra. Você falou, você rotulou, agora tira tudo que você disse. Vai lá e retira a pedra. Vai lá e revoga os decretos negativos. Vai lá e retira o rótulo. Não, que lá não vai dar nada não. Não, que lá não vai prestar mais não. Não, aquele casal ali é só problema. Não, aquele outro lá nós já tentamos. Ah, aquele ali nós já visitamos. Retira a pedra, fala: no nome de Jesus eu revogo o que eu disse, e nós proclamamos que aqueles casais que estavam com problemas serão cada um deles restaurados. Libero a palavra de Deus. Cada um daqueles jovens que começaram a caminhada cristã e desistiram, eles retornarão para os caminhos do Senhor, porque poder de ressurreição vai afetar a vida deles. Sabe, retira a pedra, vai lá e tira o que você colocou. Irmãos, eu fiquei impressionado com uma coisa. A Bíblia diz que os mundos vieram existir pela palavra de Deus. De modo que o que veio a existir do nada. Você sabe que foi descoberto recentemente por uma equipe de cientistas internacionais que trabalham naquele acelerador de partículas na fronteira da Suíça com a França. Uma teoria incrível que foi criada, ou que foi descoberta matematicamente na década de 60, por um físico inglês chamado Higgs. E ele, na teoria matemática dele, ele descobriu o bóson de Higgs, que é algo que a ciência não tinha encontrado ainda, que faz conexão entre pura energia e pura matéria. E aí, quando eu fui ler, fui estudar e fui ver sobre isso, eu falei: meu Deus, Naor, nós somos, a igreja ou são os bósons de Higgs.
Porque pela palavra nós fazemos vir à existência e se materializar diante dos nossos olhos aquilo que não é, aquilo que não existe. Quando você crê, libera uma palavra de fé e ordena que aquilo seja feito em fé, dentro da vontade de Deus, você está simplesmente sendo matéria para criar, você está sendo veículo, canal de Deus para fazer materializar a vontade eterna de Deus, que é invisível e vai se manifestar nesse planeta de alguma forma. Eu falava com o Naor, quando a moçada estava aqui louvando, adorando a Deus, irmãos, nós oramos por vocês desde 1900 e Cora Coralina. Eu falava com o Naor, esse povo tudinho aqui, Naor, simplesmente não existia quando nós começamos tudo isso lá atrás. Mas não existia mesmo 25 anos atrás. Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão. Está vendo? Você não existia. Alguém tem dúvida que você existe? Fala assim, estou aqui. Eu existo. Logo oro. Sabe? Nós liberamos então uma palavra criativa. Lázaro, volta a viver. Meu primo, meu irmão de sangue, minha irmã, minha cunhada, minha mãe, meu filho, meu neto, meu vizinho, membro da minha célula, que por algum motivo adoeceu na fé, volte a viver, diz o Senhor. E aqui não é argumento humano, não é conversa, não é persuasão da mente, é poder de Deus que tem que ser liberado sobre essas pessoas. E a Bíblia está dizendo que esse poder está na sua boca. Esse poder de ressurreição habita dentro de você, é o mesmo que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, está ativo dentro da sua vida. Diga, o poder de ressurreição, o mesmo que levantou Jesus dentre os mortos, opera eficazmente na minha vida e através da minha vida. Sabe, Jesus então libera uma palavra sobre Lázaro. Ele diz, Lázaro, sai para fora. E esse poder pela palavra libera a vida de Deus. E aquele que antes estava morto tem agora vida novamente. E aí, na sequência, depois de liberar o poder, liberar essa palavra, há um processo. Aqui nós temos outro probleminha para nós. Vai lá desatar o pé do freguês. Onde você tem que ir? Lá no necrotério espiritual. Mas irmão pastor, fede. Pois é, alguém tem que pôr a mão. Alguém tem que ir lá mexer com os cadáveres. Alguém tem que ir lá tocar no Lázaro da sua célula e desatar os pés. O que significa desatar os pés? Alguém tem que ir lá andar com ele, porque a perna, os pés estão todos atrofiados. Agora, quem é que começa andando já completamente ereto e articulado? Ninguém. E é aqui que a igreja tem que ser igreja para ativar os de um talento. Alguém tem que andar, pegar na mão desse Lázaro, até ele conseguir se levantar e ter uma postura ereta e conseguir caminhar independente e sozinho novamente. Sabe, Jesus manda lá, vai lá e tira aquilo que vocês colocaram. Alguém tem que tirar as ataduras das mãos. O que significa isso? Vem cá, você vai andar comigo, você vai andar nos encontros que eu coordeno. Eu vou te colocar nas escalas lá da cozinha, eu vou te colocar nas escalas lá do transporte, do ônibus, eu vou te colocar nas escalas das cartas, você vai ficar lá no dia lá da cruz, do momento lá do arrependimento, e depois você, à medida que você responder, novamente, você vai ser colocado para orar com imposição de mãos, e finalmente você vai ministrar as palavras, e daqui a um tempo, à medida que você for líder, você vai coordenar o seu próprio encontro, e você vai pregar, e você vai se tornar um obreiro, você vai se tornar um pastor, você vai se tornar um homem de Deus completo, uma mulher de Deus completa. Mas alguém teve que ir lá e desatar a mão, e ter paciência, para ensinar alguém que não faz certo, que faz errado, que dá prejuízo, que faz besteira, que desperdiça,
que larga no meio do caminho, que desiste no dia do encontro. Alguém tem que ir lá. E aqui eu quero te falar, Jesus não está fisicamente presente aqui, como estava naquela época. Deixa eu te falar. Sabe como é que Jesus está presente aqui? Através de você. Você é Jesus para o Lázaro da sua família. Você é o Jesus para o Lázaro da sua célula. Você é Jesus para os de um talento ao redor na nossa igreja. Sabe, amados, e finalmente você vai perceber que a última coisa que ele fala é: remove também aquele maldito lenço que bloqueava a visão, que destruía as expectativas em Deus. Fala, você vai voltar a sonhar, Lázaro. Você vai voltar a ter sonhos, porque o Senhor é contigo, homem de Deus. Você vai ser um adorador como Maria. Você vai ser alguém cheio de frutos como Marta. Oh, eu estou aqui em nome de Jesus para inspirar o seu coração de novo, para te liberar palavras proféticas e para dizer que o Senhor é contigo. Ele vai te fazer frutificar. Transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda. Firma bem as tuas estacas, porque a tua posteridade possuirá as nações. Quem possuirá as nações? Essa geração de gente, de um talento que foi ativada. Sabe, alguém teve que acreditar em mim em algum momento. Alguém teve que investir na minha vida em algum momento. Lá em 1900, antigamente, alguém teve que se interessar por mim. E quem eu era? Eu era um nada, eu era um zero à esquerda. Eu era um menino feio, esquisito, que não tinha nada, nenhuma beleza viam nele para que alguém o desejasse. Cheio de complexo de inferioridade, cheio de insegurança, mal vestido, estranho, esquisito, inseguro, tímido. Bem-vindo ao clube. Sabe, se você é privilegiado como dos de um talento, bom para você. Mas Jesus veio nessa história por causa de Lázaro. Qual que é o seu problema que te bloqueia para frutificar mais? Qual que é a justificativa que te impede de frutificar mais? Qual que é o argumento que você usa para dizer que você não tem, não consegue, não pode, não é, não flui? O que você está aplicando para justificar o fato de que já tem gente muito melhor do que você fazendo, então não precisa de mim? Sabe, o Senhor está aqui para te falar: eu quero inaugurar a fase mais maravilhosa, com as aventuras mais poderosas, com as experiências mais arrebatadoras na minha presença, se tão somente tu creres em mim. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus operando na sua vida e através da sua vida. Oh, nós somos a igreja dos de um talento. A palavra de Deus fala: não há muitos nobres no meio de vós. A palavra de Deus é muito clara. Não tem muita gente de pedigree, de grife no meio de vocês. Sabe quantas coisas que a Bíblia mostra? Sabe, Jesus não vai atrás dos de grande potencial. Mas sabe por que ele não vai atrás dos de grande potencial? Porque Jesus acredita que o investimento feito é mais determinante do que o potencial. Eu só preciso de 5 pães e 2 peixinhos. Não preciso de um restaurante. Eu não preciso do McDonald's para dar comida para todo mundo. Só alguns pãezinhos e uns peixes. Abraão, eu não preciso de 20 filhos, eu só preciso de um. Só de Isaac. Com Isaac eu vou fazer o resto. Eu não preciso de gente brilhante, inteligente, articulada, fantástica, com PhD, 2 pós-graduações e mestrado, com doutorado e mais não sei o quê, e que domina 5 línguas. Porque não é na força do meu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos.
Eu quero profetizar sobre a sua célula. Vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Você vai ganhar a vizinhança, você vai ganhar a sua escola, você vai ganhar a sua sala de aula, você vai ganhar o seu ambiente de trabalho. Deus vai te usar no Tribunal de Justiça, Deus vai te usar no meio dos advogados, lá na Polícia Militar, no meio dos atletas, no meio das artes, no meio do funcionalismo público, entre os empresários. Deus vai te usar, para levantar essa geração que está morta e que ninguém acredita mais. Põe a pedra e esquece. Chá para lá uma ova, conversa do inferno. Eu vim aqui por causa de Lázaro. E a palavra do Senhor diz: amava o Senhor a Maria, a Marta e a Lázaro. O Senhor te ama tanto, Lázaro. Talvez você veja aqui hoje e está falando: pastor, eu estou sozinho nesse auditório de quase 5 mil pessoas, você está pregando só para mim. É mesmo, tem disso. Eu vim aqui nessa noite para te falar: não limita o poder de Deus, não. Ele vai te levantar. E sabe o que aconteceu para terminar a palavra? Os incrédulos e os judeus que estavam ali, ao ver o que aconteceu com o de um talento, o Lázaro, a Bíblia diz: muitos creram nele. Muitos creram nele, não foi por causa da adoração maravilhosa, bem ensaiada, cheia de unção da Maria, nem por causa dos relatórios impressionantes de Marta. Muitos creram nele, porque em Lázaro se operou o poder mais legítimo do Senhor Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Talvez você não é o Lázaro, mas talvez você tenha 2, 3, 4, 5 Lázaros na sua família ou na sua célula. Talvez o Espírito Santo já venha incomodando você com essas pessoas inativas, e você tem orado: Senhor, como que eu posso ativá-las? Como que eu posso investir nelas? E finalmente, talvez você é o Lázaro. Ainda há outras variáveis. Talvez você é a Maria, cheio de revelação, jejum e ora, mas está vendo alguém definhar debaixo do seu bigode, se sente totalmente impotente. Talvez você é Marta e vê o relatório minguar, e debaixo do seu teto tem Lázaro morrendo à míngua, definhando espiritualmente. No meio do moverzão, o Lázaro definha. Eu não sei em qual quadrante você pode aplicar essa palavra. Eu sei que é uma palavra de Deus. Gostaria que você fechasse os olhos e aplicasse essa palavra de acordo com a direção que o Senhor te der aí. Talvez Ele vai mostrar você mesmo, talvez Ele vai mostrar alguém muito próximo de você, talvez vai mostrar as pessoas na sua célula, uma célula com gente boa, preciosa, interessante, mas só tem 3 ou 4 ali que faz a coisa acontecer, porque 8, 10 não se envolve. Você vai falar com Deus, fala: Senhor, me dá estratégia, me dá graça, me dá sensibilidade. Eu gostaria de ouvir agora a voz de todos os irmãos orando e verbalizando a sua oração. Ore pelos Lázaros, se posicione, interceda agora, libera uma palavra profética sobre eles, pede para Deus te dar graça, unção, estratégia. Fala: eu vou no poder de ressurreição. Lázaro, eu venho a ti, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Sai para fora, e anda, volta à vida, volta a sonhar. Eu estou aqui porque o Senhor te ama, e o amor dele vai ser manifestado pela minha vida, pelo encargo que eu estou tendo por você. Eu sou a mão do Senhor te tocando, os olhos do Senhor te vendo, a boca do Senhor falando aos seus ouvidos, a presença do Senhor te envolvendo, chegando perto de ti. Lázaro, sai para fora. Nós seremos células de avivamento, a igreja sendo edificada quando a maioria está envolvida. Quando a maioria está envolvida, esses sinais seguirão os que creem. Todos os que creem. Ore,
Vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu apresento essa igreja. Eu apresento todas as famílias direta ou indiretamente relacionadas com esta igreja. Não apenas o prédio aqui do Bueno, mas todas as igrejas de Goiânia. Meu Deus, no nome de Jesus, as nossas igrejas, as igrejas da Vinha, a Casa dos Redimidos, meu Deus, cada denominação onde tem gente salva. Pai, faz um mover de Deus histórico nesta cidade, neste estado. Faz um mover de Deus histórico nesta geração e aqui no Brasil. Levanta-nos para ativar os de um talento. Levanta-nos com as estratégias de Deus, com o poder de Deus. Oh, em nome de Jesus. Oh, libera essa unção agora. Libera esse encargo. Libera esse amor. Libera, Senhor, esse mesmo coração que o Senhor teve. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Erga suas mãos só um instante ainda. Estamos quase encerrando. Mas eu queria encerrar cantando essa canção com você.